Uma polêmica muito comum no mundo literário é essa coisa de alguns dizerem que você pode aprender com qualquer livro, que todo livro é bom e que ninguém é inteligente porque lê determinado tipo de literatura, e do outro lado ter outro grupo que acha que existem livros melhores, existem os clássicos que você aprende, que você não aprende. Bom, hoje, na nossa nota literária, nós vamos responder uma simples pergunta. Você, sim, você que está vendo a gente, você é um bom leitor? Você é uma boa leitora? Essa é a nossa pergunta de hoje da nota literária. Vamos lá? Bom, para responder essa perguntinha meio capciosa, eu quero voltar lá na arte do começo do século XX. Quando o Marcel Duchamp colocou um mictório numa exposição, ele estava tentando dizer que qualquer coisa, a partir daquele momento, poderia ser arte. Esse mictório faz parte de uma série que ele chamou de Ready-Made, que seriam as obras que já vêm prontas, e servia para questionar o próprio estatuto da arte de construção. E aí o que ele estava dizendo era que qualquer coisa a partir daquele momento poderia ser considerada arte. Mas o que fica por trás da mensagem do Marcel Duchamp é que nem tudo era arte. O que ele estava fazendo era dar poder e autonomia para o artista que a partir de determinado ponto de vista poderia transformar qualquer coisa da realidade em arte. E aí eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente ir se aproximando da minha pergunta. Se você, meu caro leitor ou leitora, espectador ou espectadora, é um bom leitor. E aí eu quero, para poder responder essa pergunta, trazer um conceito que vem da linguística. Na linguística, pelo menos na linguística mais contemporânea, eles partem do princípio que um bom falante de uma língua, ou seja, aquele que conhece bem pra caramba uma língua, aquele que domina ela, não é aquele que domina a norma culta, não é aquele que fala bem, que fala difícil. Ó tu que deveras ostenta o infinito oculto de minha alma, minha pulsão de vida em ti conheces, ó donzela flor. Não é essa pessoa que domina a língua. Uma pessoa que domina bem a língua é aquela que domina vários registros da língua. É aquela que sabe alternar e mudar nos vários tipos de linguagem, ou seja, ela domina a norma culta, ela domina os registros populares, ela domina os sotaques, ela domina inclusive as regionalidades, ela consegue dominar jargões, por exemplo, um jargão específico de um grupo, por exemplo, o grupo do samba, ou o grupo do hip hop, ou o grupo de uma religião. Então ele vai dominando esses vários registros e é isso que vai tornando uma pessoa bem aparelhada para conhecer uma língua. E eu acho, e aí respondendo a pergunta que eu fiz lá no início, o que torna um bom leitor? Eu acho que o bom leitor não é aquele que consegue ler os livros mais difíceis do universo. E o bom leitor também nem é aquele cara que, ou aquela mulher, que lê pra caceta e lê 250 mil livros numa semana e diz assim, sou maravilhoso. O bom leitor é aquele que consegue trafegar por vários registros da linguagem, aquele que consegue extrair conteúdo de tudo que ele lê. Ou seja, ele pode estar lendo uma fanfic boba e divertida, e ele pode estar lendo um clássico como Ulisses do James Joyce, que ele vai conseguir, a partir dessas leituras, criar conexões, conseguir fazer associações, conseguir relacionar isso com conteúdos da realidade, conseguir juntar isso com uma outra obra de arte, com outro filme, com uma peça de teatro, com uma dança. Aquele que, quando tá lendo, consegue reunir isso como um elemento da cultura e transformar essa leitura numa leitura que se amplia para a sociedade. E aí, nesse sentido, o bom leitor não é só aquele que lê muito bem e entende muita coisa, mas é aquele que consegue dar movimento ao livro. Se a pessoa que escreve, a partir da linguagem, inventa uma forma de linguagem para o mundo, escreve um novo tipo de existência para o mundo, cabe ao bom leitor pegar essa existência inventada e dar a ela uma outra invenção, ou seja, desdobrar ela em novos conceitos, em novas ideias, em novas particularidades e oferecer novas coisas para o mundo, para que as próximas pessoas que leem esse livro, seja ele uma fanfic boba ou seja ele o grande clássico da literatura, consigam ler mais do que os leitores anteriores. Então um bom leitor não é aquele leitor que aprende e verticaliza e sabe tudo, é aquele leitor que consegue cada vez mais ler mais, ou seja, que transforma a própria mente numa biblioteca infinita de coleção de histórias e de experiência. Só para finalizar, eu acho que não adianta nada você ler todos os clássicos que existem no universo e continuar pensando as mesmas coisas que todo mundo já pensou desses clássicos, enquanto que você pode ler um romance Água com Açúcar e pensar coisas absolutamente diferentes. Mas ao mesmo tempo
tempo, se você só lê romances água com açúcar, você também tá limitando e estreitando muito a sua capacidade de leitura. Então, eu acho que o bom leitor não é aquele que se orgulha daquilo que lê, mas aquele que encontra nas próprias dificuldades, em vencer as próprias dificuldades, a potência dos próprios livros. E assim amplia a capacidade que o livro tem em tocar as pessoas e criar novas experiências pro mundo. E essa foi mais uma Nota Literária. Curta, comente, siga a gente nas redes sociais, que logo mais, logo menos, nós voltamos com mais uma Nota Literária pra você. Um grande beijo e até mais. Grande beijo, um grande brejo e até mais. Fala de novo. Não, vou deixar com erro.